Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamarei pelo meu nome, você é meu. Alguém aqui já foi nascido em lar cristão? Em lar evangélico? Ninguém? Só eu? Não, tem um monte aqui de gente. Por que estão com medo de levantar a mão? Está pensando que eu vou chamar aqui na frente para recitar algum versículo? Pode levantar a mão. Quem já nasceu em um lar evangélico? Temos algumas pessoas. Nascer em um lar cristão tem suas vantagens e desvantagens. É uma bênção por muitos lados. É uma bênção você poder crescer tendo como natural as coisas de Deus. Eu, desde que me conheço por gente, estive envolvido com a igreja do Senhor. Minha mãe me levava desde bebê e as memórias que eu tenho de eu dormindo nesses bancos. Esses bancos são a melhor coisa para dormir, esses bancos aí, irmãos. Melhor que qualquer berço. E na Assembleia de Deus, as bandas são, como eu já disse domingo passado, são bandas marciais, que aqui nos Estados Unidos são chamados de marching bands. São bandas mais filarmônicas do que outra coisa, ou seja, usam aqueles instrumentos de sopro, é um som pesado, forte, estridente. E eu me lembro muito das muitas vezes em que nós íamos para o culto e para uma criança de 4, 5 anos de idade, ouvir um culto não é normalmente muito interessante, então eu normalmente dormia. E eu sempre me lembro do susto que eu levava, porque para encerrar o culto, eles encerravam com uma canção tocada pela banda. Então você estava dormindo e a banda sempre começava mais ou menos assim. Eu quase grudava no teto que nem um gato, com o susto que eu levava. Mas é bom demais poder crescer num lar evangélico. Tem, porém, algumas desvantagens. E uma das desvantagens é que às vezes a gente se acostuma demais com algumas coisas e não valoriza. Eu chamo isso de síndrome do maná. Israel, por 40 anos, acordou tendo o alimento, o breakfast, colocado na mesa por Deus. Porque toda manhã o alimento deles cobria a terra. Deus mandava. A Bíblia descreve o maná como sendo uma pequena escama branca, como a neve, mas tendo o formato da semente de coentro. E aquilo caía em tamanha quantidade que era capaz de cobrir o chão como se fosse uma geada ou como se fosse uma pequena quantidade de neve. O fato é que a Bíblia descreve aquilo como doce, como pão de mel. Tinha sabor de pão de mel. O problema é que aquilo caía todo dia durante 40 anos. Então era comum. Aquele milagre tornou-se comum. Se hoje em qualquer lugar do planeta acontecesse esse fenômeno outra vez, mesmo que fosse por um dia, ele seria notícia em todos os noticiários do mundo. Apareceria na CNN, apareceria no Jornal Nacional, apareceria em todos os lugares, porque é um fenômeno espetacular que não se pode descrever. Mas para Israel, por 40 anos, por ver aquilo todo dia, o milagre tornou-se comum. E quando o milagre torna-se comum, irmãos, nós deixamos de valorizá-lo. O pão que Deus servia, Israel enjoou dele. Israel se cansou dele.
e passou a criticar e dizer que desejava, queria outros tipos de alimentos. Por isso, aquele que é nascido em lar cristão, ele enfrenta, de certa maneira, os mesmos problemas, porque a palavra de Deus é aquilo que ele ouviu a vida inteira. Os cânticos da igreja, esse ambiente de igreja é algo que ele viveu a vida inteira, então é normal para ele. E aqui nós podemos cometer um grande erro de não valorizar. E de vez em quando a palavra de Deus, as coisas de Deus têm que nos surpreender outra vez. E eu me lembro de uma surpresa, me lembro de um momento em que a palavra de Deus me surpreendeu e me marcou muito, há alguns anos atrás. Foi um dia quando eu estava lendo a Bíblia e de repente eu percebi algumas palavras escritas nos profetas, no Velho Testamento, onde o profeta tinha a opção de transmitir o que Deus estava dizendo na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Ou seja, ele podia dizer: Deus te ama, Deus cuida de você, Deus tem um plano para você. Mas muitas vezes o profeta era orientado pelo Espírito Santo a usar a primeira pessoa. E quando o profeta fazia isso, ele se tornava definitivamente a voz do próprio Deus. E foi isso que me chamou a atenção um dia, quando eu prestei atenção de que grandes partes da Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Não que quando ele fala na terceira pessoa, através do seu profeta, a inspiração seja menor, mas o impacto de ouvir Deus falando diretamente conosco, usando a primeira pessoa, me marcou naquele dia. Foi quando eu ouvi palavras como essa de Isaías 43, que está escrito na primeira pessoa: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. É Deus falando isso. É Deus numa conversa pessoal comigo, com você, e nesta conversa Ele está dizendo isso diretamente para você. É como se você escutasse um discurso, não sei se todos são fãs do presidente Obama, mas uma coisa é você ver um discurso do presidente Obama ou uma carta dessas de campanha eleitoral, que vem até a assinatura do Obama, mas que a gente sabe que foi escrito de maneira geral para todo mundo. E outra coisa é um dia você receber uma carta escrita à mão e que você vê que a assinatura é realmente do presidente Obama e ele está te chamando pelo primeiro nome e está te convidando para tomar café com ele na Casa Branca. Isso faz uma total diferença. Uau, o homem me conhece? Como é que ele encontrou meu nome? Como é que ele descobriu que eu existo? E que honra nós sentimos naquele momento, como nos sentimos importantes naquele momento. O que? O presidente dos Estados Unidos se lembrou de mim, me mandou uma carta escrita na primeira pessoa, me chamou pelo meu nome e me convidou para estar lá na Casa Branca tomando um café da manhã com ele. Eu creio que a maioria de nós, mesmo que quando for votar, vote contra ele, não iria recusar esse convite de tomar um café com o presidente, nem que fosse só para tirar foto e colocar no Facebook. E aqui é o próprio Deus falando conosco. Este capítulo inteiro é um dos capítulos mais maravilhosos das Escrituras, onde você vê mais claramente o que realmente Deus pensa. A diferença para mim de ver Deus falando na primeira pessoa e ver o profeta falando o que Deus disse na terceira pessoa,
é que quando eu vejo Deus falando assim diretamente, eu vejo o que realmente Deus quer dizer, o que Deus pensa, e não o que dizem de Deus. E como é importante nós termos esta experiência, como é importante nós sabermos e ouvirmos o próprio Deus se expressando para nós, e não somente um pregador, ou um profeta, ou um programa de rádio, ou um livro, dizendo para nós o que Deus sente por nós. Porque aqui nós vemos Deus dizendo claramente, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou, Ele diz: não tenha medo, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. A importância de um nome. Eu creio que foi Norman Vincent Peale que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se não me engano, foi ele, Norman Vincent Peale. E eu me lembro apenas de uma frase desse livro, quando eu li. Ele dizia o seguinte: o nome mais importante no mundo é o seu nome. Porque, por mais que a gente não goste do nosso nome, às vezes tente mudar, tente usar um apelido, o fato é que nós atendemos quando alguém nos chama pelo nosso nome, há uma reação imediata. E Deus aqui está dizendo que Ele nos chama pelo nosso nome. Eu não sou o tipo de pregador ou o tipo de crente que costuma sair por aí dizendo o tempo todo que Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Tem gente que parece que encontrou o número do celular de Deus e consegue falar com Ele diretamente, tipo bate-fone. Lembra que tinha lá, que a cidade, né, de Gotham City tinha diretamente com o Batman e precisava falar com ele, era só linha direta. Tem gente que parece que tem essa linha direta com Deus, porque é todo santo dia, porque Deus me disse isso, porque Deus me mostrou aquilo. É Deus falando tanto que a gente até desconfia. Até mesmo porque a maioria das coisas que eles dizem que Deus falou é banal, é geralmente sem importância, e você fica pensando, para que Deus ia perder tempo falando essa bobagem? Como eu me lembro, o pastor da Sideni, pastor Romeu, ele conta que um dia ele estava no ponto de ônibus e de repente chegou um irmão da igreja e disse: pastor Romeu, como está? Bom dia. Deus me disse que eu ia encontrar o irmão aqui no ponto de ônibus. E o pastor ficou: amém. E ficou esperando. Bom, se Deus disse que ia encontrar no ponto de ônibus, é porque tinha alguma mensagem para dar, e não tinha mensagem nenhuma. Então, quer dizer, Deus acordou o fulano um certo dia e simplesmente avisou ele: hoje você vai encontrar o pastor Romeu no ponto de ônibus. Ok, e o que eu falo para ele? Nada, só estou te falando que você vai encontrar ele. Como se não houvesse outros 7 bilhões de pessoas no mundo que Deus tivesse preocupações e coisas para resolver, para ficar dizendo para alguém que você vai encontrar alguém no ponto de ônibus. Por isso eu não sou desse tipo de gente que fica dizendo o tempo todo: Deus me disse. Eu vejo pela palavra de Deus o que Deus disse e procuro viver e procuro transmitir. Vivo e transmito envolvido num monte de falhas pessoais. Mas essa experiência me marcou de tal maneira que eu não posso deixar de compartilhar e de crer nela. Quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, eu me lembro que uma vez eu estava dormindo no meu quarto, de madrugada, e de noite eu comecei a ter vários pesadelos, e eram sonhos que me induziam a pecar.
E eu me lembro que naquela noite especificamente, eu acordei quando eu escutei alguém chamar o meu nome. E eu me lembro até hoje, era uma voz masculina, era uma voz de tom grave, mas era uma voz que falou com muita suavidade. E me chamou Edilson. E esse chamado foi forte o suficiente para que eu acordasse. Eu acordei, levantei da minha cama, abri a porta, porque a princípio eu imaginei que fosse o meu pai. E eu abri a porta, a minha porta dava para a cozinha, eu olhei e não tinha ninguém. Eu fui até o quarto do meu pai, eu abri a porta e vi o meu pai deitado, dormindo. E eu voltei, fui deitar, sem entender o que era aquilo. Que voz era aquela? No dia seguinte, quando eu acordei, naquela época eu tinha um período de manhã que eu sempre reservava para estudar a Bíblia e orar. E eu fui para uma salinha que nós tínhamos, onde nós ensaiávamos nossa banda e também era o meu lugar de oração. E ali eu comecei a estudar os evangelhos. E quando eu estava estudando o evangelho, eu li exatamente aquela parte quando Jesus ressuscita e Maria e as mulheres juntos ali estão procurando Jesus e viram o sepulcro aberto, o corpo desapareceu, e elas então começam desesperadas a querer saber quem foi que roubou o corpo de Jesus, e elas veem um homem, a Bíblia diz que elas pensam que é o jardineiro, e elas se dirigem a ele e dizem: Senhor, por favor, nos diga aonde é que foi parar o corpo do nosso Senhor, quem foi que tirou, quem foi que violou o sepulcro dele. E a Bíblia nos diz que naquele momento, aquele homem que elas não reconheceram, chamou uma delas pelo nome. Ele disse: Maria. Irmãos, no momento que eu li esse verso, Deus me falou de uma maneira muito clara. Ele, nesse exato momento, me lembrou o que Jesus tinha dito: as minhas ovelhas me pertencem, eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas, e a cada ovelha eu chamo pelo seu nome. Aí as lágrimas foram impossíveis de conter, porque eu tinha entendido naquele momento que eu tinha escutado a voz de Deus, que Ele conhecia o meu nome e que Ele tinha me acordado na noite anterior. É importantíssimo saber isto. Deus nos conhece. E se alguém fica: mas será que Ele vai me chamar pelo meu nome? Será que Ele conhece o meu nome? Meu amigo, a Bíblia diz que Ele conhece os fios de cabelo da sua cabeça, estão todos numerados. No caso do Milton, até a Tânia sabe quantos fios de cabelo ele tem na cabeça. Mas para a maioria das pessoas isso não é uma tarefa fácil, e Deus sabe. Deus conhece. As estrelas do céu, a Bíblia diz, Ele chama cada uma por seu nome. E até não muito tempo atrás, astrônomos, como Copérnico, acreditavam que deveria existir talvez 3.000 estrelas no céu. Alguns mais abusados diziam que talvez tivesse 10.000 estrelas no céu. Hoje sabe-se que as estrelas do céu são exatamente como Deus descreveu 4.000 anos atrás para Abraão. Elas são tão numerosas como as areias da praia. São trilhões
de constelações. E Deus chama cada uma pelo seu nome, porque Ele nos conhece. Esse entendimento de que Deus é um Deus pessoal, de que é um Deus que nos chama pelo nome, que conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça, fez com que o salmista um dia olhasse para o sol e para a lua e dissesse: quando eu olho para o sol, para a lua e para as estrelas, para o seu gigantismo, para a sua enormidade, eu então me pergunto o que é o homem para que o Senhor se lembre dele. E ele disse: mas entretanto, o Senhor fez o homem um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus. A admiração do salmista é perfeitamente inteligível quando você leva em conta que quando você pega um avião e decola, em poucos minutos, os seres humanos parecem formigas. Em um pouco mais de alguns minutos, o ser humano já não pode ser visto. Nos tornamos micróbios. Quando comparados ao planeta Terra, então, nem se fala. Quando comparado à imensidão do universo, então, o que nós somos. E Deus, no meio disso tudo, conseguiu olhar para nós, nos conhece pelo nome, conhece contados os fios da nossa cabeça. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele ainda vai mais adiante nesse conhecimento. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Ele conhece as palavras antes que elas saiam da nossa boca. Ele já nos conhecia quando nós ainda não tínhamos nem formato certo no ventre, no útero materno. Alguns doidos evolucionistas acreditam que realmente a evolução é real. Olha a fonte da base dessa defesa. Ele diz: é porque todo o embrião na sua fase inicial dos seus primeiros dias, tanto faz o embrião de um homem como o embrião de um porco, o embrião de um macaco, todos eles são praticamente idênticos. O fato é que mesmo nesse estágio, onde não se podia saber ainda se você seria um porco, ou um macaco, ou um menino, Deus já te conhecia, já dizia: vai ser menino, vai ser menina. Se fosse porco, eu não ia estar perdendo meu tempo para falar com ele. Vai ser gente. Planejou, a Bíblia diz ali no Salmo 139, escreveu todos os meus dias no seu livro. Você sabe o que significa esse entendimento de que Deus te chama pelo teu nome? De que Deus conhece os fios de cabelo da sua cabeça? De que Ele conhece as palavras e os seus pensamentos antes que cheguem à tua boca? De que Deus te conhece desde quando nem você se conhecia? Desde quando nem você próprio tinha consciência de existência? Quando você era pouco mais do que algumas células se multiplicando? Todo bebê, quando nasce, é a coisa mais linda do mundo, mas o feto no seu estágio inicial é uma coisa horrível.
A cabeça é gigante, parece que todo mundo vai nascer baiano. Os olhos é desse tamanho. E o Marcos, Deus esqueceu de diminuir. Nasceu assim. O corpo é transparente. Você vê as veias. As mãos e os pés lembram as mãos de um sapo, de uma perereca. O trem é feio. E nesse estágio, Deus já tem planos tremendos para a nossa vida. Deus já nos conhece, Deus já nos ama, já nos chama pelo nome, antes dos nossos pais nos darem. Porque nesse estágio inicial, a mãe nem sabe que está grávida ainda. Nem sonha em dar um nome lindo, de Tibúrcio, por exemplo. Mas Deus já conhece. Deus já sabe. E alguns nomes foram dados tão feios que por isso Deus vai mudar lá no céu. Todos nós teremos uma pedrinha branca, a Bíblia diz, com o nosso novo nome. Polaco vai se chamar talvez alemão. Não sei. Mas todos nós teremos um novo nome. O fato é que seja esse novo nome, seja o nome na nossa terra, antes que nos fosse dado, Deus já nos conhecia e já nos chamava por ele. Isto significa todo esse amontoado de informações sobre o conhecimento que Deus tem sobre nós. Significa, acima de tudo, em primeiro lugar, uma coisa: nada pega Deus de surpresa. Nada surpreende Deus. Em segundo lugar, se Ele já escreveu os meus dias, se Ele já planejou para mim o melhor, antes que soubessem que eu existia, antes que eu soubesse que eu existia, significa que também não há nenhum problema que seja grande demais para Deus resolver na nossa vida. Mas é exatamente isso que a gente esquece o tempo todo. Quando a gente vai enfrentando situações e vai enfrentando problemas, e a gente começa, no começo a gente é cheio de fé, e a gente lembra de orar: Senhor, me livra desse problema, Senhor, me livra dessa luta, ou me livra dessa enfermidade, ou me livra dessa situação. Mas por razões que só Deus conhece, Ele vai demorando para responder, ou às vezes realmente não responde, pelo menos não da forma como nós imaginávamos que Ele deveria responder. O que parece para nós que Ele não respondeu. E aí a gente começa a se desesperar. E quando a gente começa a ver que o problema persiste, a oração supostamente falhou, nós começamos a chegar à conclusão de que o nosso problema é grande demais e de que talvez Deus não vai conseguir resolvê-lo. Como se alguma coisa fosse grande demais para Deus. Nada, absolutamente nada para Deus é grande demais. Veja o que diz o versículo 13 deste capítulo de Isaías 43. Ele diz: desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer?
agindo eu. Essa é a expressão de Deus desde os dias antigos, eu sou. O interessante é isso, em toda a Bíblia você nunca vai encontrar Deus dizendo eu existo. A expressão que Deus sempre usa para ele é eu sou. Porque a existência, irmãos, ela depende de um causador. Mas o ser de Deus não precisa de um causador. Por isso ele sempre diz eu sou. E no hebraico, Deus sempre usa um verbo que só existe no hebraico. Seria o equivalente ao verbo to be, o verbo ser. Mas ele é um verbo que ele serve tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. Por isso Deus nunca diz eu era, ou eu serei. Ele sempre diz eu sou. Porque para Deus não existe passado ou futuro, para Deus só existe o presente. Porque Ele é o inventor do tempo. Na verdade, Ele inventou o tempo para nós. Porque alguém que é eterno não precisa de tempo. Somente quem tem início e fim precisa de tempo. Porque ele precisa cronometrar, ele precisa se basear em algo que mostre em que estágio sua vida está entre o seu início e o fim que se aproxima. Mas como Deus é eterno e autoexistente, Ele simplesmente é. É por isso que Ele não precisa causa, e para Ele não existe passado ou futuro. Existe tanta gente com aquele questionamento. Se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? E por incrível que pareça, tem um monte de ateu que acha que pensar isso, que qualquer criança pensa. Qual é a criança que já não perguntou quem foi que fez Deus? Mas tem muito ateu por aí que acha que é um gênio quando pensa dessa maneira. E diz, ahá! Consegui prender os cristãos agora, consegui mostrar que Deus não existe. Porque quem é que fez Deus? Se Deus existe, alguém tem que ter feito Ele. Mas a verdade é muito clara, é muito lógica, de que alguma coisa tem que sempre ter existido para que todas as demais existam. Vou repetir. A lógica não é a religião, não é a fé. A lógica exige que alguma coisa sempre tenha existido para que todas as demais existam. Por isso mesmo os ateus, durante muitos séculos, não criam na existência de Deus, mas eles então, naquela época, criam que então o universo sempre existiu. Por quê? É preciso que algo sempre tenha existido para que as outras coisas existam. Porque sabe-se muito bem pela experiência humana e pelas leis da ciência, pelas leis da física, que nada surge simplesmente, nada simplesmente aparece. Coisas que simplesmente aparecem do nada e sem causa, só existem em mágica ou nos contos de fada. Antigamente acreditava-se, os evolucionistas acreditavam que a vida podia surgir assim. Simplesmente surgia. Nada causou. De repente uma célula aparecia em algum lugar. A vida surgia. Os antigos cientistas acreditavam nisso. Até que o famoso Louis Pasteur, ele provou que quando você consegue
consegue fechar um ambiente hermeticamente, deixando ele no completo vácuo, nenhuma vida pode aparecer ali. Antigamente os cientistas acreditavam isso, porque a célula é tão pequena que é invisível. A bactéria é tão pequena que é invisível. Então acreditava-se, quando se via uma planta surgir do nada, ou quando se via um fungo surgir do nada, acreditava-se que aquilo tinha realmente surgido do nada. Mas a partir da experiência de Louis Pasteur, ficou provado de que, na verdade, as coisas só surgem porque elas têm uma causa, têm uma origem, já tem uma bactéria presente, já tem um micróbio, já tem alguma coisa ali que está causando. Mas o fato é que o nada não pode produzir alguma coisa. Por isso, para existir o universo, para existir você, para existir eu, para existir as plantas, para existir os animais, alguém ou alguma coisa tinha que sempre ter existido. Por isso, Deus sempre usa o verbo eu sou. E quando ele usa o verbo eu sou para Moisés, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, ele usa o verbo eu sou para dizer o seu nome. Quando ele diz eu sou Yahweh, ou Jeová, esse nome de Deus é exatamente o verbo eu sou. E é exatamente o verbo eu sou no passado, no presente e no futuro. Em outras palavras, o nome de Deus indica a sua natureza, indica a sua autoexistência. O nome de Deus significa eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso o nome de Jeová aparece na experiência humana agregado junto com outros nomes. Então, de acordo com a nossa experiência, o Deus que é, o Deus que existe por si mesmo, ele entra na nossa experiência, ele entra na nossa necessidade. Por quê? Porque ele nos conhece, nos ama, nos chama pelo nosso nome, conhece as palavras que saem, antes que saiam da nossa boca, ele sabe nossas necessidades, ele conhece nossas lágrimas, ele conhece nossas dores, ele conhece nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Ele conhece nossas impossibilidades, nossas fraquezas, nossos limites, os limites que são impostos por outros, por situações da vida. Ele sabe de tudo isso ao mesmo tempo, e então ele se apresenta e diz: muito prazer, quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou. Eu sou. Tu és o que, Senhor? Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que você precisa. Como ele é autossuficiente, ele não tem necessidade de nada, irmãos. Ele não precisa de outro nome para si. Lá na eternidade passada, quando não existia anjo e não existia homens, quando só existia a Trindade, quando só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três autossuficientes, os três eternos, os três sem início, os três sem fim, os três sem necessidade alguma, eles podiam simplesmente se chamar eu sou, e não precisava completar. Eu sou o quê? Eu sou. Mas quando ele se relaciona com o homem, e por causa do conhecimento que ele tem de cada um de nós, pelo fato dele dizer, eu te resgatei, eu te comprei, eu te chamo pelo teu nome, você é meu, eu te conheço, conheço o teu pensamento, conheço os fios de cabelo da tua cabeça. Por isso, quando ele se apresenta na nossa existência, na nossa realidade, o nome dele é completado. Quem é o meu Deus? E ele diz, eu sou. Eu sou o quê? Aquilo que você precisa. Por isso, o judeu aprendeu já no início
a completar o nome de Deus com a sua necessidade, com aquilo que Deus iria fazer para ele. O primeiro a fazer isso foi Abraão. Quando ele ia oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, para atender obedientemente o que Deus pediu, e quando Deus poupou o seu filho, ele entendeu que Deus é o seu provedor. E naquele momento, pela primeira vez, Deus foi chamado de Jeová, eu sou, Jiré, provedor. E então, começamos a entender muito mais como a natureza de Deus se aplica à nossa realidade no relacionamento conosco. No momento em que precisamos de provisão, Deus é o nosso provedor. No momento em que precisamos de paz, Ele é Jeová Shalom. No momento que nós precisamos de justiça, que alguém nos socorra, Ele é Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. Quando precisamos de um companheiro, na nossa solidão, na nossa angústia, quando ninguém nos entende, Ele é Jeová Raá, o Senhor, o nosso pastor. Ele é Jeová que está presente. Quando nós temos uma causa, quando nós temos um sonho, quando nós temos uma luta, Ele se apresenta como Jeová Nissi, nossa bandeira, our banner, nossa causa, nossa luta. Porque Ele nos conhece, porque Ele te conhece e te chama pelo teu nome. Porque Ele nos conhece, e porque Ele é autoexistente, esta é a base. Veja o versículo 13 de novo. Desde os dias mais antigos, eu sou. Ele não diz eu surgi, eu comecei, eu era. Ele diz desde os dias mais antigos. Tente imaginar o passado. Com a sua mente, comece a voltar no passado. 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. No início da formação da Terra, no tempo do Big Bang, no tempo em que não existia nada, nos dias mais antigos, quando já o tempo não mais existia, Deus diz, eu sou. Ele já estava lá, e já estava lá forever. E é com base nessa existência dele, é com base nessa não necessidade de nada que Deus tem, é que Ele se baseia no poder de agir sobre nós. O versículo 13, em outras palavras, está dizendo, porque eu sempre sou o que sou, porque eu sempre existo, sempre existi, sempre serei. É que quando houver alguma necessidade, quando houver algum problema, nenhum desses problemas será grande demais para mim. Deus nos diz, não tema. Ele te chama pelo teu nome e diz, Maria, não tema. Renê, não tema. Jaqueline, não tema. Ele diz, porque eu sou. Ah, Senhor, mas olha o tamanho do gigante. Senhor, olha o tamanho da muralha. Senhor, olha o mar à nossa frente. Senhor, olha a cara feia do patrão. Senhor, olha a recessão. Olha a imigração. Olha a situação econômica. Senhor, olha o diagnóstico médico. Senhor, olha a radiografia como saiu. E Deus diz, isso não é problema. Porque a base da minha ação sobre a tua vida não é baseado no tamanho do teu problema, é baseado no poder da minha autoexistência. E porque eu existo antes dos montes,
porque eu existo antes dos problemas, porque eu existo antes que os teus inimigos existissem, porque eu existo antes que a enfermidade tivesse surgido, porque eu existo antes que a morte existisse. Nenhum desses problemas é grande para mim. E porque eu te conheço, porque eu te chamo de filho, porque eu te chamo de filha, porque você é meu, porque você é minha, nada vai me impedir de agir em teu favor. E assim Deus está dizendo: confie em mim, confie em mim. Ainda que os montes se levantem, ainda que as águas rujam, o Senhor diz: eu estarei do teu lado. As águas não te submergirão, o fogo não te queimará. Confie em mim, confie em meu amor. Senhor, porque eu nasci nesse lar, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe não me ama, porque eu sofri essa violência, porque eu tive que passar por esse trauma. E Deus diz: confie em mim, confie em mim. Quando nós entramos na fornalha, Deus diz: confie em mim. Deus não está com isso dizendo que Ele garante que cada um dos nossos problemas vai ser resolvido. Não. E é exatamente agora que muita gente vai dizer: estava tão boa a pregação. Porque a base de tudo que Deus faz para nós não é baseado na nossa necessidade. Nós não somos o centro do universo. É baseado nele. Senhor, me livra, me salva, cuida de mim, me cura. All right. Maybe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como se o Senhor não me curar? E a Bíblia diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor que cura, então o Senhor estará falhando? Não. Eu sou o Senhor que cura. Olhe para a história. Olhe para os inúmeros, incontáveis testemunhos de gente que foi curada. Eu sou o que sou. Eu sou o Jeová Rafá. Mas em primeiro lugar, antes de você pensar que Deus está falhando com você por causa da dor que você passou, por causa do sofrimento que você está passando agora, lembre-se, em primeiro lugar, por que você está aí, por que você existe. Você só existe porque você nasceu na mente de Deus em primeiro lugar. Você é fruto do plano de Deus. Ele podia. Quando a gente vem à existência, Deus já fez uma brincadeira maravilhosa. A existência de cada um de nós começou com a liberação de milhares, milhões de espermatozoides numa corrida doida, numa corrida maluca. Milhões de espermatozoides. Todos atrás de um só óvulo. Um só óvulo. E só um vai conseguir chegar lá. Então, na hora que Deus deu o tiro, vai lá, pá! Aqueles espermatozoides começaram... E sai para lá, e um pisando no outro. É meu. E a metade foi morrendo no caminho, e outros se perderam e foram para lá no outro lado. E no final...
No final, apenas alguns chegaram no árvore e começam ali, tentando entrar, e só um entrou. Você sabe quem venceu? Você venceu. Foi você. Ou seja, cada um de nós que nasceu, já nascemos vencedores. Já nascemos com uma medalha olímpica. Não entre apenas algumas dezenas de corredores, mas entre milhões. E nós já nascemos ganhando, nós já nascemos vencendo. Por que nascemos? Porque Deus disse isso. Por isso, quando nós estamos na nossa ansiedade, nos nossos medos, nas nossas angústias, nós temos que lembrar que Deus é o que Ele é. E nós só somos por causa daquilo que Ele planejou. Então, naquele momento, nós dizemos: Senhor, eu sei que o Senhor é o Jeová Rafá que cura e eu estou doente, me cura. Mas se o Senhor por alguma razão não quiser me curar, porque isso atende ao teu plano maior, ao teu plano anterior, eu vou morrer com essa enfermidade, mas vou morrer proclamando que Tu és Jeová Rafá, Tu és o Senhor que cura todas as minhas enfermidades. E no final, irmãos, não significa que todos os nossos problemas serão vencidos. A promessa de Deus, na verdade, é uma só: é que nós venceremos. A morte pode nos vencer. Nossos inimigos podem nos vencer. O sofrimento pode nos vencer. Mas, irmãos, quando terminar a nossa existência nesta terra, por causa do plano de Deus para a nossa vida, nós acordaremos na glória eterna como vencedores. Jesus promete e diz: ao que vencer eu darei a coroa da vida. Ou seja, no céu só existirão vencedores. Não importa que aqui você foi derrotado, não importa que aqui você foi vencido pelo seu inimigo, não importa que aqui a morte venceu, a enfermidade venceu, não importa que a perseguição dominou, não importa que o ditador te aprisionou, não importa que Paulo foi degolado, não importa que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, não importa que todos os apóstolos tenham morrido como mártires, não importa que milhares hoje sejam mortos no Sudão, não importa que hoje crentes sejam crucificados no Irã, debaixo dos regimes islâmicos, não importa, o fato é que quando acordarmos diante do Senhor, o Senhor dirá: parabéns, você venceu! Aleluia! O céu é lugar só de vencedores. E o inferno é o lugar dos perdedores. Por isso no céu todos temos uma coroa. Por isso no céu todos nós ganhamos. Eu te remi. Eu te comprei, eu te salvei, eu te chamo pelo teu nome, você é meu. Guarde isso na sua vida. Você é dele. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.